Olá, meu nome é Emily e para a disciplina de teoria dos grafos eu vou demonstrar, em cima do problema do carteiro chinês, os algoritmos de Fleury e de Dijkstra. Bom, o problema do carteiro chinês consiste nessa exemplificação aqui, das ruas de uma cidade. Então, o problema é o seguinte: o carteiro ele tem que passar, por todas as ruas pelo menos uma vez, né? Então, a gente trazendo aqui para o contexto de grafos, que é essa representação aqui do lado, por exemplo, se o correio ele ficar aqui na posição D, então ele vai ter que sair, vai passar por todas as ruas, certo? E vai retornar aqui para o correio novamente, tá? Para fazer a aplicação do algoritmo de Fleury em cima, de um grafo, para encontrar esse ciclo, que a pessoa tem que fazer no caso, o grafo ele tem que ser de Euler, tá? Então, o grafo de Euler é o quê? É um grafo que contém um ciclo com todos os seus vértices. Então, vamos supor aqui, saindo aqui do vértice A, ele vai para o B, para o C, para o D, para o E, para o E, para o E e para o A, e retorna aqui sem nenhum problema, ele consegue fazer isso, tá? Para saber se um grafo é de Euler ou não, eu tenho que ver se o grau, de todos os vértices dele é par, ou se ele tem, exatamente 0 ou 2 vértices de grau ímpar, tá? Para mim conseguir fazer a aplicação do algoritmo de Fleury. Quando o grafo ele não é de Euler, ele não é um grafo euleriano, eu tenho que fazer a duplicação das arestas. Então aqui, olha, eu tenho 4 vértices que o grau é ímpar. Então eu não consigo aplicar o algoritmo de Fleury diretamente. Então, para me fazer a duplicação das arestas para tornar esses vértices pares, eu utilizo o algoritmo de Dijkstra para saber quais são as arestas que têm que ser duplicadas. Então, por exemplo, se eu quero vir desse vértice aqui para esse, eu aplico o algoritmo de Dijkstra para ele me retornar qual que vai ser, o menor caminho, tá? O caminho, de menor peso. Em grafos pequenos, assim, é até mais fácil a visualização, mas depois que vai aumentando a complexidade, vai aumentando de tamanho mesmo o grafo, fica mais difícil e trabalhoso para a gente conseguir entender, e conseguir analisar onde tem vértices de grau par, quantas quantidades de vértices de grau ímpar que tem. Então, é aconselhado, vamos colocar assim, que primeiro se utilize o algoritmo de Dijkstra para fazer todo esse tratamento, das questões dos graus, dos vértices, e depois aplicar o algoritmo de Fleury para ele encontrar esse ciclo, de Euler para poder utilizar, em diversas aplicações, como, por exemplo, no problema do carteiro chinês, tá? Então, para fazer a demonstração aqui do algoritmo, eu vou começar aqui no algoritmo de Dijkstra. Eu vou utilizar esse grafo aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, é fazer a representação dele, Então, aqui, por exemplo, o grafo tem o vértice 0, e tem o vértice 1 com peso 4. Então, esse último parâmetro aqui é o peso, tá? Então, aqui, do 0 a 1 tem o peso 4, tá? Então, essas outras representações são as outras ligações aqui entre os vértices, Os vértices e as arestas desse grafo. Passando para o código em si, essa parte aqui foi só da representação, eu tenho que fazer a inicialização, Eu seto aqui, um vetor que ele vai conter o número de vértices, Aqui ele vai guardar as arestas com os vértices que relaciona ela e os pesos, Aqui no self.graph. Depois aqui, como o grafo ele não é direcionado, ele vai fazer o vai e volta, Então, por exemplo, da aresta 0 eu vou para a aresta 4, por exemplo, e da 4 eu volto para a aresta 0. Então, aqui eu faço esse tratamento disso, tá? E vamos começar aqui por baixo, que é mais fácil, olha. Eu fiz a representação do grafo aqui e chamei, o Dijkstra. Então, eu passei para ele a posição 0 aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber o vértice inicial aqui nessa variável, tá? Ele cria um vetor de distância,
né, que no começo ele será todo como infinito, e a distância da posição 0 até ele mesmo, né, vai ser 0. Porque ele não tem nenhum caminho até ele, né? Eu crio um vetor T aqui que vai marcar, né, que vai controlar quais são os vértices que foram visitados ou não, tá? E depois eu entro aqui dentro desse for, iterando em cima, né, de todos os vértices. Então, eu chamo a função de distância mínima para o vetor de distância, né, e para o vetor de visitado aqui. Então, eu vou lá em cima, aqui. Então, ele vai receber os parâmetros, ele vai criar esse vetor aqui marcado como infinito, né, para ele conseguir fazer o controle. E dentro desse for aqui, ele vai iterar, né, sobre o conjunto de vértices. Então, se a distância na posição V for menor que o mínimo, que no caso aqui está marcado como infinito, que eu ainda não trabalhei com valor nenhum, né, e o vetor de visitado aqui for falso, o mínimo aqui, ele vai receber a distância de V, né, porque no caso aqui ele vai estar como infinito. Então, qualquer distância que eu entrar aqui, ele vai estar menor, né? E esse min index aqui, que no caso é a minha resposta, ela vai receber o vértice, tá? Então, ele vai iterar sobre isso aqui até todos os vértices serem visitados, né? Até não entrar mais nessa condição aqui, e vai retornar depois no final, certo? Aí ele vai fazer essa parte, né, toda de cima lá e vai retornar para cá. Então, ele itera novamente, né, sobre os vértices, sobre o conjunto de vértices, né, e depois ele itera sobre os pesos, né, das arestas aqui. Então, ele entra, né, dentro desse for e ele vem aqui nesse if, olha, se o item 0 é o vértice aqui, né, é a primeira posição que eu entrei aqui, foi igual a U. E o item 1, que no caso aqui é esse primeiro aqui, né, esse aqui é o 0, esse é 1 e esse é o 2, e ele foi igual ao V, né, que é o conjuntinho que a gente está iterando em questão, ele entra dentro desse if, que entra dentro de uma outra condição, que ele vai ver os pesos aqui. Então, se o peso for maior que 0, né, se tiver uma aresta, e o T aqui, ele for falso, né, na posição V ele for falso, que ele ainda não foi visitado, e a distância de V for maior que a distância de U, mais o item 2, aqui que é o peso, a distância de V vai receber a distância de U mais o item 2, né, que ele vai receber o menor caminho, tá? Então, ele faz essa parte até todo o grafo ser visitado, tá? E depois ele retorna aqui, né, o vértice na posição U como verdadeiro, né, que ele foi visitado. Depois eu chamo aqui, né, só para fazer o print mesmo aqui, né, que é essa função aqui, ele vai receber o vetor de distância, né, então ele vai fazer o vértice da origem, ele vai printar o vértice da origem, né, e vai printar o vértice que é e a distância do primeiro vértice até ele. Então, mostrando aqui embaixo a resolução, olha. Deixa eu abrir aqui a imagem. Por exemplo, do 0 até o 0, o peso é 0, né? Não tem caminho, não tem ciclo. Do 0 até 1, o peso é 4, igual a gente pode ver aqui. Do 0 até o 2, o peso é 12, né? Então, para chegar no 2 aqui, ele passou por esse caminho aqui, que é o de menor peso, tá? Então, essa é a primeira parte, né? Essa é a parte do Dijkstra. Depois, passando aqui para o algoritmo de Fleury, essa parte aqui em cima, ela é bem similar, né, ao algoritmo de Dijkstra, então eu não vou nem falar sobre ela. E a parte de construção do grafo, ela só não vai conter o peso, tá? O grafo que eu utilizei aqui é esse daqui, tá? Então, ele tem 4 vértices e as ligações estão relacionadas aqui. E ele vai chamar o print Euler Tour, né, que vai ser para printar. Então, ele vai entrar aqui, tá? E ele vai encontrar um vértice com grau ímpar. Então, ele vai receber o vetor, a variável U aqui vai receber 0, e vai, esse for aqui, ele vai iterar
né, até em todos os vértices aqui. Então, o que ele vai fazer? Se o grafo, né, nessa posição I aqui, que a gente está iterando, né, na vez aqui, ela for diferente de par, né, no caso, se ela for ímpar, ela vai dar um break aqui. Ele não vai fazer por conta de não poder mesmo, né? E aí ele vai imprimir, né, o tour começando no vértice ímpar. Então, ele chama o print Euler útil, que é a nossa função que vai fazer toda essa validação. Você vai poder excluir a aresta, por conta de desconectar o grafo, né? Ela que vai começar a fazer esse tratamento, tá? Então, ela vai printar o tour de Euler, começando pelo vértice U, né, que é o que eu passei aqui, que é o 0, né? Então, ele vai recorrer para todos os vértices adjacentes a esse vértice, tá? Então, ele vai entrar aqui dentro desse for, e se o vértice UV, ela não for removida e for uma próxima borda válida, né, ela entra aqui. Então, ela vai chamar próxima borda válida, né? Próxima aresta válida aqui. Então, ela vai chamar a outra funçãozinha aqui em cima, que é essa daqui. Então, ela vai receber a função que vai verificar, né, se o UV pode ser considerado uma aresta no tour de Euler, né? A aresta UV, ela é válida, né, em um dos dois casos aqui. Então, se o V é o único vértice adjacente a U, então ela recebe aqui o valor 1, né, então ela retorna como true. E se ela existir múltiplos vértices, né, adjacentes, ela verifica se ela não é uma ponte. Então, para checar se ela é uma ponte, conta os vértices alcançáveis a partir de U. Então, esse vetor de visitado aqui ele vai receber falso. E eu vou chamar a função dfsCount, né, para ver se eu vou poder remover ou não, tá? Então, eu chamo a função dfsCount aqui, e ela passa a variável v, né, no caso que é a que está iterando agora, e o vetor de visitado, né? Então, ele recebe 1, e se o visitado de v, né, no caso, ele recebe true, e ele entra aqui dentro desse for, tá? O visitado na posição, se o visitado, né, na posição I for falso, aí eu pego e dou um count nele aqui, né, a variável count ela vai recontar, então ela vai receber o count, e vai fazer, né, a recursão disso daqui, até todos serem visitados, né. Então, ele vai fazer essa parte aqui e vai retornar esse count aqui. Aí, ela retorna aqui embaixo e entra nessa aqui de novo, né? Então, o que ela vai chamar? Ela vai chamar essa função aqui, né? Que ela vai remover a aresta, e após remover, ela verifica a quantidade de vértices alcançáveis a partir de 1 novamente. Então, essa funçãozinha aqui, né? Para remover a aresta do grafo, tá? E aí, eu faço essa contagem no dfsCount de novo, né? Para ver se eu posso ou não fazer a remoção, né? Então, por conta de ser ponte, não poder desconectar o grafo, né? Então, ela vai retornar essa do grafo, pois ela só foi removida para verificar se formava ponte, tá? Então, o que eu removi, eu volto ela aqui. E se o count 1 é maior que o count 2, então a aresta UV é uma ponte e não pode ser removida, tá? Retornando falso. Então, isso ele faz o tratamento aqui, certo? E aí, depois eu volto aqui e printo, né? Quais são os caminhos que eu tenho que utilizar, certo? Aí, depois eu removo a aresta, né? Porque aí eu já vou ter feito o tratamento sobre ela. E passo o vértice, né? Que é adjacente para a função de novo, e aí eu fico iterando até fazer o grafo todo, né? Então, o exemplo desse... o exemplo da solução, né, desse grafo, tá aqui um pouquinho mais para baixo, é esse caminho aqui, tá? 0, 2, 0, né? 0, 1, 1, 2 e 2, 3. Espero que tenha ficado claro, tá? E é essa a minha explicação. Obrigada!